Entrou. Boa noite, meu povo. Entrou, tava aqui, a internet estava com a conexão estabelecendo, não estabelecendo. Fixou. Fixou. Vamos que está muito próxima também do que a gente vem fazendo com o novo espetáculo do coletivo Duo. E ela já chegou aqui. E eu já vou jogar a corda para ela se chegar. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá, meu povo, voltando com o Tá na Escuta. E Boa aí, noite, tudo bom, Saulo? boa noite, Gabriela, tudo caminhando. E contigo? Tudo certinho. Deixa eu só colocar o fone aqui, acho que fica mais. Pronto, beleza. Você tá me ouvindo, vendo bem? Tô sim. Show de bola. Bacana. Como é que estão Bom, as minha gente, coisas? vamos começando, vamos começando. Vamos E já embora. começado. Para quem não conhece, para quem vai se chegar agora, para quem vai assistir esse vídeo no futuro, onde, como eu sempre falo, estaremos mais jovens aqui, gravado nas nuvens. Esse é o projeto Tá na Escuta, que a gente vem nessa segunda temporada, fazendo ele dentro do universo do nosso novo espetáculo, um segundo solo que eu venho realizando, com direção de Rino Carvalho, pelo Coletivo Duo, que é meu grupo. E nessa temporada a gente está com um mote para Gabriela, para todo mundo, chamado Dentro do Grande Peixe. O novo espetáculo do Coletivo Duo se chama Jonas, Dentro do Grande Peixe, produzido também pelo Coletivo Duo. E a ideia do Tá na Escuta, até para Gabriela também, para a gente ir conhecendo mais sobre o projeto, que eu falei um pouquinho para ela, era no ano passado de trocar ideias, né? Logo quando a gente tinha entrado no isolamento social, no lockdown ano passado, a ideia era continuar manter essas potências, essas conversas, conversar com gente que a gente queria muito conversar, com outras pessoas que a gente queria. Ô, Saulo, a internet tá cortando pra mim. Eu não sei se sou eu ou é a tua. Tá cortando? Ó, antes. Eita, meu Deus, deixa eu ver se eu mudo aqui a internet. Deixa eu a conexão. Dia de sexta é uma coisa, porque Agora. meu Deus, tô dizendo que a conexão hoje tá virada. Parou tudo. Eu fui perguntando aí se tinha alguém aqui. Tá na escuta, né? É, tá na escuta? Já pegou o mote, né? Já pegou o mote. Já peguei.
Vamos embora. Mas vamos lá. Então, Gabriela, a ideia é um pouco da gente manter essa prosa aberta também, tentar se Ah, aproximar, manter as potências ativas. Queria muito te agradecer pela disponibilidade, por ceder teu tempo para a gente poder conversar. Para quem não conhece, para quem vai assistir esse vídeo depois também, Gabriela é dançarina, performer, atriz, figurinista, pesquisadora em artes cênicas e arte educadora. Então, a gente tem começado, Gabriela, com uma pergunta que é a seguinte. É, Quem é a Gabriela dentro do Grande Peixe? Eita. É, sou um corpo ambiente em fluxo, em várias transformações de descoberta do que move dentro, do que move fora, me compreendendo dentro da dança, do teatro, da performance, mas também me compreendendo como esse corpo ambiente em transformação, né? Como minhas decisões artísticas também são políticas, como minhas decisões políticas também são artísticas, como minhas decisões como humana nesse planeta, né? Também compreende os não humanos, tentando me transmutar aí nesse, nesse grande peixe. Já que é pra falar de um grande peixe, né? E principalmente me É, compreendendo como essa água em transmutação, assim. sim. Aliás, esse é um elemento muito interessante. A gente costumava, logo no início do Coletivo Du, a gente começou muito com essa parte de treinamento, né, para o atuante. E a gente tinha essa figura da água, né, desse elemento, como uma imagem muito importante, principalmente pela possibilidade que ela tem de tomar formas, de se adequar, de fluir, né, de abraçar, de envolver também, mas também de ser muito potente, de ser muito forte. Antes de te perguntar uma pergunta que eu ia fazer com base nessa Gabriela dentro do Grande Peixe, eu queria te perguntar como é que você tem passado aí nesse período, como é que está sendo. Você tá em Recife, Tô em Olinda, né? Que é uma cidade Olinda? próxima a Recife, né? Uma cidade tipo Lauro e Salvador, assim, né? Por exemplo. Sim. E eu tô morando por aqui e tem sido bem desafiador, né? Eu acho que primeiro 2019 foi um ano muito difícil, assim, para quem é artista, né? Acho que a gente ficou nesse limbo geral, assim, tentando se perguntar muito sobre o fazer artístico, como se reinventar. E principalmente os artistas da presença, né? Os artistas principalmente independentes, né? Que eu me reconheço também nesse lugar. Então, até essa coisa assim, dessa falta de expectativa, né, como trabalhadores da cultura, trabalhadoras da cultura, né, por exemplo, eu trabalhava numa ONG e acabou, né, desemprego. Então, todas essas questões também, né, e da gente viver da bilheteria, viver de festival, viver desse fazer que é muito agora, né? Então foi muito difícil, assim, desafiador mesmo. E além que a gente trabalha com presencial, né? A gente é muito do coletivo, da coisa porosa, né? Dos corpos. Então acho que tem sido. E aí agora eu tô bem, né? Eu acho que a Audi Blanc veio realmente para expandir, né? E a gente conseguir se fortalecer. Mas também tem sido desafiador essas temporalidades curtas, né? Então, tô bem, mas tô também na correria, né? Com a Audi Blanc agora. E bem Todo mundo, preocupada. geral. Acho que agora a gente está passando por um momento, uma nova segunda onda, enfim, e que isso tudo se torna mais difícil, né? Mas vamos se fortalecendo. Acho que esses momentos de diálogo ajudam também a gente a se fortalecer, né? Com certeza. E aí, já emendando, voltando para o que você falou no início, e já emendando com esse momento também, além de diversas outras questões, não só de caráter sanitário, né, referente à pandemia, mas também com as questões políticas que a gente tem acompanhado nervosamente, de modo muito insatisfeito também, do lado de cá. Como é que você aliando as duas perguntas, né? Como é que esse corpo ambiente tem se inserido, dialogado e mantido a sua potência enquanto discurso nessa contemporaneidade e nesse tempo e espaço, né, do agora?
Eu acho que o momento que a gente está vivendo é de um negacionismo absurdo, né? E eu acho que não é só. A gente é muito fácil de falar desse crápula do Bolsonaro, né? Mas não só isso, né? E aí eu acho que eu compreendo, né, que esse momento que a gente tá vivendo é realmente de olhar a volta, né? Tudo que está acontecendo, né? Realmente se perceber como que as nossas decisões elas sim impactam, né, nas relações, né, entre humanos, não humanos, entre e principalmente como humanidade, né? Eu acho que o negacionismo ele tá tido aí, as pessoas continuam se aglomerando, fazendo várias, né, barbaridades como se nada tivesse acontecendo, né? Mas a quantidade enfim, de mortes mesmo, né? Eu acho que esse fazer. E aí, assim, atualmente, né, tenho compreendido muito, assim, como artista, como é que esse meu fazer, né, artístico também é político, seja na esfera social ou socioambiental, assim, né? E para além, né, do que está acontecendo em relação, né, à pandemia, todo esse negacionismo, essa falta de ação, né, desse desgoverno, e vão existindo outros apagamentos, né? Eu acredito muito nisso, assim, em diversos caminhos, assim, né? E aí atualmente tem tido aqui junto da minha casa, né? Já há um tempo, na verdade, acontece uma obra que é no Rio Fragoso, né? De canalização desse rio e assim bem absurda. E aí eu tenho investigado, né? Criativamente essa uma perspectiva documental e performativa e da eco-performance, né? Isso, e tem sido bem desafiador, assim, mas também tem sido bem político, assim, né? E me compreendendo também nessa perspectiva política, assim, da arte, né? Então, como, como as escolhas, né? Como as escolhas políticas, né? As escolhas em termos públicos são não são escolhas assim à toa, né? São escolhas de apagamento mesmo, né? Apagamento de memórias, apagamentos sociais, apagamentos socioambientais, né? Apagamentos de vidas, assim, de uma perspectiva mais ampla, sabe? Então, eu estou falando isso porque eu acredito muito que o que a gente está vivendo agora, né, como sociedade, em termos da pandemia, é também uma escolha, né, de apagamento, uma escolha bem certeira, assim. E aí é, assim, tenho escolhido muito no meu processo criativo, né, como muito essa lupa, né, para as questões socioambientais, assim, que tem me envolvido, mas eu vejo isso como as questões políticas, assim, né, de escolhas também, de apagamentos, e acho que tem tudo a ver com a pandemia que a gente vive agora, mas também tudo a ver com o bolsonarismo, com tudo isso, sabe? Eu acho que não é à toa, e eu tenho cada vez mais pensado que essa ideia, né, de que enfim, que me vai de muito essa ideia de que, tipo, o fim do mundo é agora, assim, né? Que a gente fica pensando muito sobre isso, assim, mas o fim do mundo é quando alguém chega e quando a gente vivencia uma pandemia, né, e se nega a ela. O fim do mundo é quando alguém chega para canalizar um rio e tira um monte de população que vive ali ao redor e não dá nenhuma satisfação, né? Que fins do mundo são esses, né? Que também Crena que traz, assim, né? Mas eu gosto de. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sabe? Que são estratégias de apagamento, né? E o não olhar, né, para o negacionismo, né, dessa pandemia e tudo tem afetado muito essa minha perspectiva, assim, como artista, né? De olhar esses vários apagamentos, vários negacionismos que estão muito próximos e a gente não compreende como negacionismo, né? Muitas vezes. Bacana, bacana. Eu acho muito interessante essa tua fala sobre... Me lembrou um textozinho curto do Galeano, que ele fala do pequeno abraço, da pequena morte, né? Que ele traz o abraço como uma pequena morte, são dois corpos que se encontram e se desfazem, mas ali tem uma relação muito potente.
E quando você fala desse fim do mundo, desses pequenos fins de mundo, né? Porque a gente sempre espera algo como um Armagedon ou numa esfera assim, gigantesca, né? Mas isso é muito interessante quando você aborda que o fim do mundo está aqui do meu lado, né? Na minha relação com a comunidade que eu vivo, com a rua, né? Como é que se dá essa relação? Isso é muito interessante porque a gente está muito atento e eu percebo, não sei se você percebe assim também, muito na personalização da coisa pública, né? Da república, né? Da política. Eu percebo como uma personalização e a gente não trata essa questão como o nosso modo de vida, o nosso modo de viver, né? Assim, que essa escolha que você faz agora na festa da democracia, que é o voto, não é aquele momento, né? É um processo de acompanhamento também daquela escolha, né? E aí eu me identifico muito isso nessa tua fala, né? Da coisa que está acontecendo ali no Rio, que passa do lado da minha casa. Eu acho que é muito por aí, eu compreendo muito por aí também. Acho que eu tenho percebido cada vez mais, né, que essas questões políticas, né, estão muito próximas da gente no dia a dia, né? Por exemplo, quando não chegam para dialogar com a comunidade, por exemplo, que vai acontecer aquela obra, né? Simplesmente a gente engole aquela obra, né? No caso aqui da canalização, né? Desse rio. E se engole essa obra como isso está dito, isso está dado, né? E nem se reflete sobre aquilo, porque esse é o interesse, né? O apagamento fala muito sobre isso, né? Essa sociedade que visa esse apagamento é isso, assim. Então, o interesse é botar a goela abaixo, né? Fazeres políticos. Então, assim, eu não acredito muito nessa coisa de, tipo, é só no voto ali e tal, realmente. E eu acho que a gente, como artista, tem muito essa. Principalmente no momento tão tenebroso como a gente está agora, né? Não só agora, mas enfim, principalmente agora, é da gente pensar que as nossas ações, por ter um caráter mesmo de pensar nessa mobilização social, que elas podem ser mobilização social para ampliar essa perspectiva e criar relações, né, nessa esfera pública também, criar mudanças, né? Seja na questão da arte e educação, seja nas questões socioambientais, seja. Então, assim, como discutir questões que estão ali, né, dentro desse cotidiano de cada um e que às vezes a gente não olha, não para olhar, a gente tira, no nosso cotidiano, né, a gente tem uma perspectiva de olhar para os nossos lugares, desculpa, os lugares que nós Tranquilo. habitamos, de modo muito passageiro, né? Aquilo vai passando, é passando e tal. E aí eu acho que o fazer do artista, muitas vezes, ele consegue, ou ela, né? Consegue botar aquela lupa assim, né? E diz, opa, olha isso aqui. E, e aí eu acho isso bem, bem emblemático, assim, porque esse colocar a lupa faz com que a gente consiga, de repente, mobilizar outros fazedores, né, de outras esferas sociais e tal. E aí também por isso que eu tenho pensado muito sobre esse lugar de ser esse lugar transdisciplinar mesmo, né? De tipo, da gente não ficar fechado em bolhas assim, tipo, sou aqui do teatro, sou aqui da dança, eu sou aqui das artes, sou aqui. Não, eu sou aqui das artes, seja lá qual for, mas eu tenho aprendido muito assim com isso, de tipo, mas eu também posso e devo dialogar com a pessoa da engenharia, com a pessoa que vem, que é da barraca ali, que é vendedor, entendeu? Então, assim, Uhum. como o meu fazer, ele transpassa o meu fazer também só para os meus, ou só com os meus, né, artistas, assim. Também tenho tentado pensar sobre isso, assim, né, que eu acho que isso também é uma perspectiva política, né, de fazer, assim. De interferir, né? Você tinha me falado rapidamente que essa nova obra, né, que você tá levantando, falando ainda sobre essa questão do Rio Fragoso e tal, e falando dessa transdisciplinaridade,
Ele está caminhando aí, pelo que você me disse, na dança, na performance, mas também envolvendo essa coisa do cinema, né? E de um cinema mais documental, né? Isso, se você puder falar mais um pouquinho, se puder, né, também. Sim, sim, pode. Se tiver nome É, também já para coisa. então, a gente está ainda se perguntando os nomes, né? Porque eu acho que tem essa coisa do nome, mas por enquanto, vou falar bem por enquanto, assim, Memórias no Egito, né? Aí é a partir das memórias do Rio Fragoso, que é o rio que transpassa, né, minha casa, o lugar onde eu vivo. Eu vivo aqui, na casa dos meus pais, né? Desde 4 anos de idade, assim, então há 25 anos, assim, e aí eu fui também observando essa mudança, sabe, desse rio, desse processo. Só que sempre foi um rio que me intrigou bastante, assim, né, a história desse rio. E aí há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, começaram um processo de canalização aqui do rio, e aí, de um modo bem. É, é bem absurdo, assim. É uma obra que impacta totalmente o rio e tal. Começou a ter muitas enchentes, porque fizeram, em vez de fazer da nascente, fazer da foz para a nascente, fizeram da nascente a foz, a obra. E aí teve muitas enchentes, especialmente aonde eu moro, nessa região. E das pessoas perderem tudo e tal, não sei o quê. E existiam algumas cheias, né? Mas nem eram assim, não eram, eram poucas. E aí, quando começaram a obra, realmente as enchentes ficaram absurdas. E aí, na verdade, foi uma escolha política, né? Essa foi totalmente assim, foi totalmente uma escolha política mesmo. Não pensaram em refazer a obra. É uma obra totalmente antiga, um projeto antigo dos anos 70, e pegaram e meteram o projeto, assim, fizeram de modo bem arbitrário, não pensaram como transmutar para o agora, assim, sabe? Então foi bem complicado, né? E aí isso tem criado e tem vários impactos socioambientais, assim, desde pessoas que foram retiradas, que não receberam seus devidos é, o que valia, né, a sua casa, enfim, ou as relações afetivas naquele espaço, até as questões ambientais mesmo, dos animais, né, de árvores centenárias ali, enfim. Todo um processo que ainda estamos vivendo, porque essa obra ainda está sendo feita, e aí vai acabar com a parte de manguezal também que tem e tal, é bem complicado, assim. E aí eu tenho participado um coletivo, né, de pessoas de diversas áreas é, que são principalmente moradores daqui, que têm discutido, tem muita gente de urbanismo, arquitetura, isso aqui, discutido essa obra, né? E Uhum. os impactos ambientais, assim. Então, assim, a partir dessa questão, só tô trazendo, eu comecei a me envolver bastante nela e comecei a perceber que eu queria pelo menos documentar o absurdo que era e tentar compreender isso, né? E aí eu comecei a criar essa investigação mesmo, essa pesquisa da, de uma criação, né, em dança, pensando nessa ideia de composição situada em dança. Então, eu dançar a partir das memórias, das relações afetivas com aquele lugar, tudo isso, né? E comecei a investigar também essa relação do cinema documental, né? Como é que essas coisas se aproximavam, assim, né? Como a eco-performance, né? E a composição situada no lugar, né? Se conectava com o cinema documental, né? E aí, principalmente o Uhum. cinema, o documentário performativo, né? E aí eu tenho investigado essas relações, né? De mover, e aí eu estou dirigindo, tem mais 3 performances também, com pessoas dançando, assim, enfim, performando, né, Uhum. no filme. E estamos nesse processo, assim, então tem sido e agora está bem desafiador, porque piorou a questão da pandemia, enfim, entrou nessa complexidade. A gente tava para gravar agora, para filmar, e teve que parar, isso foi bem frustrante, assim, mas tem sido uma investigação, porque assim, a gente tem feito relatos, né, dialogados com moradores, pessoas mais antigas, com Massa. pesquisadores, tem feito fez bastante entrevistas para pesquisa, e aí tem feito agora essa parte também de documental, né,
tem uma questão assim, né, de criativa, que é como é que a fala, né, o que a gente traz, né, de investigação, da entrevista mesmo, né, ela sai ou no mover, ou naquela relação compositiva que a gente está trazendo, né, performativa, ou ela também sai como conexão ali, né, tipo, entrevistou uma pessoa e será que a voz dela, a cara dela, né, também entra ali, né, se conecta e tal. Então a gente está nessa investigação, mas tem uma coisa que é meio de ser uma filmagem, né, performativa e documental, né, da nascente até a foz, né, e pensando essas relações entre entre que os bailarinos dançam, investigam, tudo nasceu da relação com aquele lugar, assim, né? E com as memórias que a gente foi coletando, né, ao longo desse processo. E aí está sendo bem saboroso compreender também as variações, assim, de onde, como é na nascente, e que, por exemplo, nos anos 80 até 1985, a gente tem relatos de pessoas que diziam que o rio era cristalino, assim, né? E hoje é bem complicado, assim, por exemplo, sabe? Sim, sim. Ele nasce onde? Ele nasce na Ele mesma cidade, não, nasce, né? nasce nessa mesma cidade, é um rio Ah, pequeno, né? Então, assim, dava muito bem para se organizar, assim, mas é bem os processos, né, dessas relações entre rio e comunidade, entre rio e espaço urbano, são sempre complexos, né? Mas tem sim. sido interessante, por exemplo, a gente descobrir que na verdade, o grande problema começou muito em 1990, né? Nos anos 90, que a coisa foi meio que se desconfigurando, porque a gente tem relato da pessoa dizer que morou aqui em 1985, que mora aqui desde 1980 e tal, e quando chegou aqui entre 80 e 85, o rio ainda era cristalino, cheio de peixe, cheio de camarão, entendeu? E o negócio foi assim, se tornar, né, esse de esgotamentos sanitários totalmente ao léu, até se tornar essa questão da obra, e tem todo um abandono, assim, da obra, de concreto, porque estão concretando também a lateral, o solo, né? Então a gente também está brincando com esse rio que era serpenteado, que era serpente, né? Para agora ser um rio de concreto, né? E como é isso, assim. Então a gente tem brincado com. Mas estamos aí na investigação, porque agora a gente teve que dar uma paralisada mesmo por conta que aqui deu uma piorada bastante em relação à pandemia e tal. Então estamos vendo também como será, assim, esse futuro, assim, tem sido desafiador também, né? Sim, sim. Aqui também está tudo travado, tudo parado. Os Essa aqui cronogramas está todos em tentando. lockdown, né? Ah, Aqui não chegou a estar em lockdown, né? Aqui em Olinda, mas tá em. Só que, sim, os casos estão piorando muito, aí começaram a variar os horários, essas coisas e tal. Mas tá ficando pesado, sabe? Aí a gente tá aguardando para ver, né? Porque, queira ou não. Por mais que a gente também tenha essa coisa de dançar com a máscara, porque é uma coisa que a gente também tá reconfigurando como essa máscara e tal. Mas é desafiador. sim, sim, sim. Eu te conheci ali no curso de você fazendo mestrado Foi. no PPGAC, né? Lá no programa de pós-graduação em artes cênicas na UFBA. E você fazendo, né? Você cursando. E você já tinha uma relação ali, pelo menos pelo que eu vi ali do início da tua pesquisa, e também acompanhando algumas coisas que você vinha postando, né? Vinha botando nas redes sociais, essa relação com a água, né? Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Como é que você aprofunda, como é que você se interessa por essa linguagem, né, da pesquisa artística? Por que você decide aprofundar isso enquanto academia, né, num programa de pós-graduação? E por que essa coisa da água? Uhum. Já que a gente É, estava falando de rio, vamos sim, continuar total. aí. Aquosos. Tu pode perguntar só de. Ah, porque eu aprofundo essa linguagem artística e porque a água é isso? Ah, Por que que você escolheu, né, desenvolver a linguagem das artes cênicas? E aí, bem no início, né, sim, onde é que sim. você toma, o que é que te move a tomar a ter essa decisão? Depois disso, por que é que você ainda vai aprofundar isso na academia?
né? Que já é um passo também bem mais difícil, bem mais prolongado também, e de aprofundamento mesmo. E depois essa relação com a água. São três perguntas e um combo. Então, assim, eu comecei a dançar, assim, danças tradicionais e populares, principalmente daqui de Pernambuco, né? E quando era muito criança, assim, quando eu tinha 5 anos, na escola, tinha um grupo de dança, e eu comecei a me interessar, assim, e eu lembro que foi uma paixão, assim, à primeira vista, né? Então, eu comecei a me empolgar muito com aquilo, era, tipo, uma empolgação muito genuína, assim, mas eu compreendia que tinha uma expressividade corporal que me interessava de um modo absurdo, assim. Então eu era tímida para várias coisas, mas quando eu chegava ali no palco, e quando eu chegava nas aulas de dança, né? Porque não é só esse lugar do palco, né? Mas aquilo se expandia em mim, assim, tinha uma necessidade, assim, meu corpo vibrava por aquilo, assim. Eu lembro até que teve uma Ah, fase, por conta de grana, né? E meus pais têm, têm três, além de mim, tem três filhos, né? Então teve uma fase que eles precisaram que eu saísse da dança e tal, e que eu fiquei super triste, assim, foi um momento até meio depressivo na minha infância. E aí isso é interessante porque isso mostra para mim o quanto a dança sempre foi algo muito latente, assim, muito importante para mim, assim. E aí eu sempre dancei, assim, sempre me encontrei muito na dança. E aí eu lembro que, assim, depois, né, essas coisas de trabalho de escola, que vai aparecendo teatro e tal, mas chegou uma fase lá para os 11 que começou um grupo de teatro na escola, e aí iniciou, e meu irmão começou a fazer, que ele amava teatro e tal. Aí eu comecei a acompanhar, como eu fazia dança, ele dizia assim, não tinha grana, né? Aí meus pais falaram assim, não, você fica na dança, seu irmão faz teatro. Eu ficava observando, aí comecei a fazer coisa assim de cenografia, que eu sempre gostei muito de desenhar também, né? Eu sempre desenhei, pintei e fiz muita coisa de eu pensava que ia ser artista visual, assim, eu imaginava. E aí eu comecei a fazer coisas de cenografia, eram umas guitarras assim de cenografia. Eu comecei a fazer isso, ajudar a galera, assim. E ficava sempre vendo a aula, até que a professora de teatro chegou e disse assim, ó, eu tenho uma bolsa para você, você quer? Eu disse, eu quero, vou falar com minha mãe. Assim. Pronto, aí dali eu comecei a me apaixonar, assim, pelo teatro. E tinha uma relação, assim, com o teatro muito grande de eu queria investigar mais. Tinha uma relação que eu estava assim na dança, que eu já estava há muito tempo na dança popular, mas tinha uma coisa às vezes de uma repetição dos passos e tal, não sei o quê. E no teatro tinha uma liberdade de eu investigar qualidades, investigar histórias, e assim, que eu comecei a me apaixonar assim, na adolescência muito por teatro. Mas eu continuei na dança e tal. Aí com os 16 eu comecei a, a investigar o teatro fora da escola também, tentar fazer algumas oficinas que apareciam e tal. E aí depois eu comecei aí eu continuei, assim, esse grupo de teatro se tornou bem familiar, assim, bem... A gente é amigo, tipo, até hoje, assim, é muito amigo esse pessoal. E aí a gente... E aí, assim, a dança contemporânea foi chegando, assim, mais pra mim, né? E na adolescência eu comecei a me interessar muito também, assim, pela fotografia, pelo cinema, né? E um tempo eu fiquei pensando, inclusive eu fiquei pensando em fazer teatro aí na UFBA, porque minha família é daí. Inclusive, Thaís chegou aí, minha prima, que é daí. boa noite aí, falando boa noite aí. Diz que vai ter um sucesso, primo. Boa noite. E aí eu comecei uma época eu fiquei pensando e tal, mas aí eu entrei em artes cênicas aqui na UFPE. E aí foi também muito interessante para mim, porque em artes cênicas aqui, e foi um curso que meio era artes cênicas, né, mas é uma licenciatura, Hum, na época tinha um hibridismo, porque hoje separou, né? Tem um curso de dança e de teatro. E aí tinha um hibridismo, assim, das linguagens, de algum modo. Se predominava mais teatro, mas tinha coisa da dança e do teatro, né? E aí eu comecei a investigar muita coisa da dança e do teatro, e fui cada vez. E da performance, entrei num grupo Totem, também que trabalha muito com performance, com dança-teatro. Assim que eu entrei na faculdade, assim, teve essa oportunidade de. Acabei
me profissionalizando muito, encontrando muita coisa, né, no grupo Totem e tal. Fiquei bastante tempo, assim, no grupo, até entrar na UFBA, né, no mestrado. Mas então, assim, isso me fez ir para a graduação, assim, porque eu compreendi que eu tinha uma sede de investigar mais, assim, de me aprofundar mais no criar, né? E Uhum. que a graduação ali era algo acessível, assim, para mim, que realmente o que eu queria fazer era ser artista, né? E na graduação eu fui cada vez mais entre a dança, o teatro, a performance, né? E aí a academia, ela vem, o acadêmico, né? Sempre veio para mim também uma perspectiva artística, assim, sabe? Tanto que na graduação, eu escolhi, inclusive, para pós-graduação na UFBA, né? O PPGAC, por esse motivo, assim, porque, por exemplo, o sopro d'água, na verdade, ela surge na graduação, né? Então, fazendo inclusive uma pesquisa de. Isso é interessante, assim, porque foi fazendo uma pesquisa acadêmica, assim, sobre o Body Mind Century, e aí veio essa questão da água, dos fluidos, né? Já entrando numa coisa em outra. Veio a questão da Ótimo. água, dos fluidos, né? Dessa relação que eu percebi entre corpo e ambiente, bastante forte, assim, em mim, né? Dentro de mim, nesses estados corporais que estavam latentes. E aí foi interessante porque, na verdade, era essas pesquisas de iniciação científica, né? Então, quando Sim. eu fui com o tempo, eu comecei a ter. Eu percebi que, na verdade, a pós-graduação seria um campo que, para mim, seria. Que eu conseguiria aprofundar mais as questões que eu estava investigando, assim, numa perspectiva autoral mesmo, investigativa e tal, mas também pensando a ideia da prática como pesquisa, assim. E aí também a escolha do programa em artes cênicas na UFBA, porque tem esse olhar, né, sobre a performance como um lugar também, o lugar performativo como pesquisa, assim. Eu não queria me afastar da prática, assim. Eu queria, na verdade, que a minha pesquisa em artes cênicas fosse um lugar da prática, que tudo viesse do corpo, da materialidade que eu estava trabalhando e tal. E aí eu resolvi, e aí eu escolhi, né, que no mestrado, porque no programa pode você dizer assim, ó, eu tenho tal criação, né? Então eu disse, ó, eu tenho um sopro d'água, eu quero investigar essa criação no mestrado, o que é muito mais desafiador, assim, porque por conta do tempo, né? Mas para Você mim, tem que fazer dois trabalhos, né? O teórico e o prático. mas para mim, assim, não fazia sentido eu não fazer um trabalho artístico, assim. Porque, Sim. para mim, tudo se baseava nesse trabalho artístico, assim, né? Então, até minha co-orientadora brincou, assim, você tá fazendo um profissional e um de pesquisa junto, assim, né? E aí foi um pouco isso mesmo, mas eu acho que essas coisas, eu nunca eu realmente encarei o lugar, a oportunidade, né, de investigativa da graduação e também e depois da pós-graduação como um lugar de aprofundar minhas questões como criadora, né, como um lugar de poder dançar mesmo e poder criar, assim. Então, Sim. para mim foi um grande bálsamo, assim, né? Porque me oportunizou porque sempre eu estava assim, dando aula, fazendo espetáculo de outras pessoas e tal. E estava já investigando sopro d'água, mas quando as coisas disseram assim, ó, você tem que investigar isso, eu tinha que investigar isso, sabe? Porque eu também não tinha financiamento, eu não estava conseguindo colocar financiamento e tal. E aí isso fez com que também gerasse, assim, sabe? Eu percebo que Sim. foi bem importante, assim, até para aprofundar minha pesquisa autoral e tal. E aí, como é que a água chega? Ela chega justamente na graduação, quando na pesquisa, né, como é o nome? PIBIC, né? Enfim, Isso. a minha aproximação com o Body Mind Century, que é uma abordagem de educação somática, né? A educação somática ela trata muito essa perspectiva de compreender o corpo, né, como soma, como
a materialidade do corpo, né, como um lugar de encontro, então, de encontro entre todas as suas esferas do humano, né, pensar nesse sentido. E aí, o pessoal da dança, do teatro, da performance, né, das artes da presença, tem investigado bastante a educação somática, e foi bastante importante no meu processo, né. E aí eu tenho uma coisa no Body Mind Center que trabalha com vários sistemas corporais. Então, como é dançar a partir dos ossos, desse esqueleto, né, dos músculos, as qualidades de movimento, né, você compreender suas materialidades no corpo. E aí tinha essa coisa dos padrões do desenvolvimento, que seria desde da célula lá na barriga até o andar, por exemplo. E também tinha o sistema dos fluidos, né? Que seriam esses fluidos que estão no nosso corpo. E aí, a partir desses fluidos corporais, né, que é tipo célula, sangue, fluido sinovial, que é o fluido das articulações, fluido. Tem vários fluidos, enfim, linfa, as fáscias. Como é dançar isso, assim, sabe? E aí, nesse dançar, eu comecei a investigar comecei a compreender que tinha para mim muitas sensações também desse corpo que era também oceano, essa qualidade que também era chuva, que também era rio, que também era todas essas qualidades corporais que circulam, né, na gente, assim. Essas qualidades corporais ambientais, né, na verdade, qualidades ambientais que, enfim, esse fluxo entre corpo e ambiente. E aí eu comecei a ter essas sensações, essas memórias e também ir buscando que mitologias d'água me atravessavam, que mitos, que memórias, que ancestralidades, uma ancestralidade humana, não humana, né? Essa origem da vida, né? Para além desse lugar humano mesmo. E aí eu comecei a investigar muito essas qualidades d'água, né? E na época esses mitos, desculpa, ladronas, lavadeiras, né, Ofélia, vários mitos também afro-brasileiros, né, indígenas. Então, assim, essas coisas eu fui investigando bastante e comecei a compreender, né, que comecei a investigar sopro d'água nessas relações também de dançar, né, a partir da minha materialidade, a água, né, porque a gente vê tudo muito, nosso corpo muito sólido, né, mas é 74% água, né. Então, nossa, tá tudo fluindo aqui, né. E aí, depois de um tempo, comecei a investigar também essa materialidade, o dançar na água, né. Então, existe a dança aquática, ou também algumas terapias aquáticas, que investigam o mover dentro da água, né? Então, a gravidade muda, né? Porque a gente está muito acostumado a dançar aqui na Terra, né? Que tem toda essa questão da gravidade e tal. E esse flutuar na água, dançar nessa relação com a... Primeiro você tem que dançar com a água, né? Você e a água, Sim. porque é muita água natural, né? Rio e tal. E aí, nesse processo sopro d'água, eu comecei a investigar. Eu quero dançar na cachoeira, que memórias me invadiam. Comecei a investigar, quero dançar no oceano, quero dançar, que memórias chegavam para mim, né? O que era dançar em vários lugares e também até como era dançar, por exemplo, no ambiente ultraurbano, na avenida, né? Aqui era da Boa Vista, com as qualidades que eu estava investigando da água, né? O que é que transformava aquilo em mim, né? Que impacto. Então comecei a também investigar essa relação compositiva com o lugar, né? E tal. E aí nesse processo começou a surgir, né? Eco-performances, né? Que é o dançar nessa relação com o ambiente, a partir dessas questões ambientais também. Começou também a surgir foto-performances durante o meu processo. E surgiu também... E tudo isso assim, se misturando, né? Sim, E sim. começou a surgir um espetáculo, né? Que eu estava ensaiando regularmente. Isso eu já, assim, na verdade, como começou há muito tempo, né? Começou esse impulso, sei lá, em 2013. Comecei Tiago é o músico, né, que me acompanha nesse percurso de sopro d'água e tal. Então ele sempre, essa relação entre a dança, a performance e a música sempre teve muito junta, assim, né?
E aí a gente tem criado muito isso junto. Mas quando entrei no mestrado, eu convidei Daniela Guimarães para ser esse olhar externo, assim, porque eu estava há vários anos dançando e muito nos fluxos da água, então você entrando numa maresia, assim. Eu disse, eu preciso de um olhar externo, assim, de alguém e tal. Eu convidei ela e Sim. foi muito incrível, assim, para expandir, né, para olhar uma lupa aqui, para aumentar, fazer essa brincadeira, né, dessa direção. E aí foi um pouco isso, assim, o processo, né? E aí, assim, mas houveram várias transfigurações durante o processo, né? Porque esse processo já dura desde 2013, então teve uma parte que era eu mesmo fiz algumas apresentações assim, né, para o público, e era meio que improvisado, eu criava já algumas cenas de É. estrutura e tal. Então ele foi se transfigurando, né, ao longo do tempo. Mas acho que essa relação entre corpo e ambiente, corpo e materialidade da água, né, Sim. e principalmente foi o que foi um grande mote assim para mim. E nesse processo eu comecei a me compreender como ambiente também, assim, né? Como é que eu, Gabriela, posso me relacionar é, com essa, assim, eu sou água, né? A minha materialidade é água, né? Tem uma coisa que eu trago no espetáculo, que toda água que me atravessa, atravessou meus ancestrais, né? Várias cosmologia, hoje eu falei essa palavra várias vezes. Cosmologia indígena, tem muitas referências, né? Acho que Krenak, inclusive, estou falando bastante dele. Ele fala, né, do rio como os Krenaks, né? Falando do rio como avô, né? Então, Isso. assim, essas relações dessas águas, né? A materialidade que está ali, na verdade, é uma relação intrínseca, né? A gente, às vezes, principalmente que está em espaço urbano, tem uma facilidade, porque abre a torneira e tem ali a água jorrando, né? A gente tem uma facilidade de compreender aquilo como algo corriqueiro, todo mundo tem. Mas não é, né? Também a água não é é uma coisa findável, né? Que está aí circulando. É a mesma água desde o início do planeta Terra que circula e que se transforma e que atravessa a gente, que depois atravessa, vai para geleiras e vai se transformando, mas também é algo que é findável, né? Então, assim, Uhum. é, nesse percurso, né, que foi se transmutando assim de sopro d'água, também eu fui compreendendo que a minha materialidade era água, era me compreender também como um ser ambiental, né? Desculpa, nesse processo, preciso beber água, falei demais. Tranquilo. Mas aí já aproveitando isso então, quando porque você vem falando muito sobre quando eu começo a investigar, a pesquisar também, a fazer as iniciações científicas na universidade também, que tem essa mesma importância que você traz como potência também. Ó, a Aurora aí falando, Gabi, tem uma poética linda nesse curso d'água que somos nós. Oh, beijo, beijo, Aurora. Que bom que tu tá aqui com a gente. E aí você Cheiro. vem falando, A eu Aurora, costumo falar inclusive, também muito. tem, viu? Diga, diga. Trabalhos aí também com a água. A Aurora, se liga, que eu Ah, vou massa. já dar as cartas aí. Já fazer os links. E aí a gente vem falando muito também sobre, eu venho falando lá de cá sobre corporeidade, e percebo na tua fala muito essa coisa dos fluidos, da materialidade e de um foco muito nessa materialidade mesmo, né? Você transcende esse lugar também do tornar essa materialidade, que é esse fluxo de fluidos corporais, sejam eles internos e também ligados com o ambiente, né, com a externalidade. Você também transcende essa materialidade do corpo e do ambiente? Não. Você chega em algum outro lugar nesse sentido da pesquisa? Como assim? Porque, porque você falou dos mitos também, talvez seja um caminho para a minha pergunta, né? Você falou dos mitos, mas eu não sei como é que esses mitos foram base, né? Influenciaram nessa pesquisa. Eu falo nessa coisa de transcender matéria, né? E de dialogar com outras potências que não sejam que estejam ligadas, por exemplo, com a água, mas que não sejam, como é que eu posso dizer, materiais, né? Né? Sim. Entende? Eu acho Amanhã a gente tem assim. uma conversa muito interessante também, Uhum. talvez seja até legal você assistir,
que é com a Isa Trigo, que é pesquisadora também, que ela fala muito sobre, ela acaba aliando muito essa coisa da materialidade do feminino com a religiosidade, com essa influência do candomblé e da cabeça dela também, com essa pesquisa e com esse desenvolvimento da expressão. Aí é muito nesse sentido. O que vem, assim, pra mim é muito. Eu acho que, assim, sopro d'água e. é, Enfim, falando assim, né, especificamente sopro d'água, tem muito esse lugar da materialidade, assim, né? De compreender essa materialidade, corpo-ambiente, como um Uhum. impulso criativo, né? Só que o Massa. que vai se transformando é que a partir do degustar essa materialidade que está no meu corpo, né? Porque eu acho que no meu processo criativo eu trabalho muito com essa materialidade do corpo como um impulso para o criar, assim, sabe? Seja que foi vindo muito isso, assim. Eu realmente compreendo que tudo vem desse corpo, né? E aí eu penso o corpo na sua perspectiva mais ampla, né? É, não é só o movimento, assim, é tudo que me invade como humana, né? Como, ou não humana também, né? Mas, e inclusive essa relação corpo-ambiente, que eu acredito que é também qual é o meu lugar nesse mundo, né? O lugar que eu habito, é, as relações sociais que eu desenvolvo, né? As minhas memórias, né? As imagens. E aí o dançar isso e investigar mesmo, degustar essas materialidades, foram para mim vindo várias memórias, sensações, imagens nesse processo criativo, né? No caso de Sopro d'Água, por exemplo, né? Então, foram que memórias me atravessavam, né? Então, por exemplo, essa questão das lavadeiras, né? É, foi vindo muito forte, né? Essa imagem dessas lavadeiras e tal. E de um modo geral, veio muito uma perspectiva assim de. E aí também essas questões ambientais movidas pela água, né? Seja desde da questão dessa abundância, essa escassez, né? Então, assim, essas coisas foram meio que fluindo a partir desse lugar corporal, sabe? Uhum. Então, em termos assim, de memórias, né, e tal, vem muito essa lavadeira, né, esses cantos, né, vem também muito uma memória das minhas ancestrais, das minhas avós nesse sentido, né, uma perspectiva assim, né, mas o que mais vem assim, um tempo de Sopro d'Água veio essa Ofélia, né, mas o que mais veio foi essa lavadeira que fica meio que até hoje, assim, né, nessa perspectiva, assim. Mas o que eu acho que é muito forte é mais essa relação desse corpo, né, desse corpo d'água que vai se transformando e se transmutando, assim, né, que se dilui, dessa mulher que se dilui, né, que e também dessa origem da vida, né? A água como origem da vida, né? Como transmutação, como origem da vida, como por aí, assim, essa perspectiva mais, sabe? Só que, assim, isso eu falo de sopro d'água, né? Atualmente, por exemplo, eu estou nesse processo criativo, Memória de um Egil, é, eu acho que o percurso que Sopro d'Água me fez e fez olhar para a água foram chegando perspectivas socioambientais, assim, sabe? E aí essa, Uhum. essa perspectiva mais política, né, socioambiental e tal, eu fui trazendo para os processos Sopro d'Água, mas ele tem um pouco sobre esse lugar que a água é, né? As suas memórias, mitologia, assim, sabe, algo mais mítico, não necessariamente de eu tô falando de tal mitologia, não é isso, mas um olhar mais mítico, né? E aí Entendi. agora eu trago mais esse olhar dessa relação com o rio e espaço urbano, né? E especificamente essas escolhas políticas, né? Uhum. Que vão se dando, né? Esses apagamentos, eu vejo que atualmente o meu processo ele tem andado entre esse lugar do corporificar, né, do estar no corpo e compreender o que é que está no corpo. Por exemplo, eu tenho trazido, como eu não sou eu performando, né, e eu estou dirigindo outras dançarinas performance, então tem esse diálogo do que é que
essas dançarinas, né? Esses dançarines é, se conectam, né? O que é que conecta neles, assim, também, nelas? O que é que conecta em mim, né? Então, vão vindo ideias a partir do fazer, sabe? Do que está no corpo. E aí eu tenho trabalhado, de um modo geral, nos meus processos, tanto em Sopro d'Água quanto nesse novo processo, nesse novo projeto, né, do Memórias do Gil, é muito também com a escrita, sabe? Muito o que é que vem, assim. E aí esse encontro, assim, também, né, com o audiovisual que vem vindo bastante, assim, com o vídeo, também tem me feito muito olhar para a imagem, assim, né? O que é que a imagem, como é que a imagem pode compor, o que é que a imagem ajuda a compor, sabe? Que relações, né? Porque quando a gente está, né, no teatro, né? Eu acho que a luz, ela é esse lugar, né? De colocar um foco, assim, na mão, no Uhum. olho, né? E agora, como é que é isso, né? Onde é que está esse ângulo? Beijo, Clarinha! Onde é que está esse ângulo, né? Da câmera? O que é que eu quero olhar naquele espaço, né? O que vai ser enquadrado ali, né? Isso, é a relação com profundidade, né? E principalmente agora, que memórias, né? E que relações tem aquele lugar, assim, sabe? Porque, por exemplo, como é ao longo do rio, né? Então, uma coisa é dançar na nascente, outra coisa é dançar onde está cheio de poeira e carro e caminhão, ou dançar nesse concreto, esse rio que foi concretado, assim, sabe? Então, ou é que não chegou ainda, né? E que tá ali ainda cheio de verde, peixe. Então, como essas transformações também afetam o corpo de quem dança, assim, sabe? Isso também tem me questionado, assim. Não sei se eu respondi. Você desviou, você Às serpenteou vezes, aí, igual o Rio. Mas eu acho que eu compreendo também por causa do teu, acho que do teu próprio percurso, né? Eu acho que, pelo menos eu percebi assim, esse teu percurso é muito forte na tua iniciativa do fazer e da pesquisa, né? Mas assim, acho que foi bom, foi bem mas bacana, era gostei pra assim, caramba da tua o resposta. corpo. Eu acho Porque que tudo também pra mim talvez eu não parte. tivesse feito a pergunta, né? Então faz de novo. Não. Talvez eu que não tenha feito a pergunta também. Mas eu que desviei a pergunta. Não, porque assim, Gabriela, eu a gente está entendi chegando no. que. Ah, fala. Mas assim, eu entendi que é esse corpo, pra mim, né? Tudo parte muito desse corpo, né? E que Sim, sim. relações. Então, mesmo quando eu tô. O que eu vejo assim no meu processo é que, mesmo se eu estiver falando, sei lá, sobre abóbora, mas é como eu vou investigar aquela abóbora, sabe? O que é que vem de gosto para mim, se eu estou trabalhando com outras pessoas, o que é que vem do degustar aquela abóbora, do sentir aquilo no corpo, para depois ver o que é que vem, sabe? É diferente de Uhum. um processo, talvez, que vá pelas. Tipo, ó, eu vou conceituar isso, sabe? E deu pra entender? Eu vou não experimentar aquilo Saquei. no Sim. corpo. Não, ficou bem bacana. A tua resposta foi bem bacana. Deu para compreender. De verdade mesmo. Olha, a gente está chegando no final. Se tem uma coisa que é problemática desses encontros, é isso. É porque ele avança, né? O tempo não nos espera. É... E vai avançando. E aí eu queria fazer uma pergunta no final, que é uma pergunta que eu também faço para todas as convidadas e convidados, que é a seguinte: quem te inspira? Poxa, muita gente. Ou o que te inspira, né? Também, ou o que te inspira também. O que me inspira? Eu acho que o que me inspira é o afeto, assim, a possibilidade de ser afetada e afetar, né? Então, artistas que me afetam, né? E que são para além do para além da forma, assim, né? Para além do que já está posto, né? Então, a possibilidade de criar afetos. Foi, Clarinha. Pronto, ó, Lau me inspira, Clarinha me inspira, com certeza, essas duas aí. Maravilhosas. E é isso, acho que essa possibilidade, eu tô falando delas e é bem isso mesmo, porque são pessoas que são
que movem esses afetos, né? Então acho que a possibilidade de brincar com afeto, isso assim, de ser de ser porosa nessas relações, né? De ser porosa, de entrar em cena, né? E ser afetada. Eu acho que, inclusive, a dificuldade, às vezes, da gente de não estar nesse presencial é isso, né? Porque o afeto é muito isso, né? Você se mover a partir do que está ali colocado, né? Por isso que também cada vez mais, ainda mais na pandemia, né? Também como é que eu me afeto na relação com o meu jardim, como é que eu afeto na relação da minha cozinha, né? Ou como é que eu afeto na minha relação com a cidade, com quem passa, ou na relação de quem trabalha comigo, né? Com os artistas que trabalham comigo. E aí eu acho que o que tem mais me inspirado, assim, como artista, como pessoa no mundo, é essa possibilidade de afetar-se e ser afetada, assim, sabe? Ser mais porosa nas relações, né? Seja esse corpo poroso que dança na água, que é corpo ambiente, seja esse corpo poroso que se deixa mover pelo que acontece com o outro, com a outra, né? Seja esse corporoso que está em cena, seja esse corporoso que está criando junto. E eu amo criar junto, assim, amo montar em coletivo. Beijo lá, Massa. beijo, Clarinha, que vocês estão aqui. Lindão, lindão. Ó, Maria Clara, essas provas vão ficar gravadas, como todas as outras, né? Aqui no IGTV do Coletivo Duo e também no YouTube, né? No canal do Coletivo Duo também. Vou finalizar. Gabriela, queria muito agradecer mais uma vez a tua predisposição, a tua disponibilidade, de ter cedido o teu tempo também nessa correria que a gente está vivendo, de prazos, de cronogramas, né, de prestação de contas, e nessa correria também dentro de casa, né, vendo tanta coisa acontecer e às vezes sem muita mobilidade em todos os sentidos, né? Então, eu queria muito agradecer mesmo, de coração, com todo afeto. E queria avisar para quem está aqui, para quem vai assistir também depois, que amanhã a gente tem outra conversa muito bacana com a atriz, diretora, pesquisadora de máscaras teatrais e de manifestações identitárias, além de doutora em artes cênicas e mulher das águas, Isa Trigo. Amanhã será às 16h33, tá bom? Essa segunda edição do Tá na Escuta, ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado. Eu vou dar um tchau para todo mundo, um beijo grande, obrigado para quem ficou, para quem acompanhou, e deixo as últimas palavras para ti. Queria agradecer também, mandar um beijo para quem passou aqui pela live. Um beijo aí para Clarinha, para Lau. E gratidão pelo convite, bons processos de criação aí com vocês, que seja bem saboroso, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. Viu? E a gente vai se. E gratidão pelo convite. Bom te ver, bom conversar contigo, que a gente possa conversar mais, viu? Beijo, abraço forte, vai se Cheiro, cuidando. Paulo. Cheiro todos.